E aí, pessoal, tudo bem? Por acaso você gosta de cristais? Você tem algum cristal aí na sua casa que você já ouviu falar que ele é, sei lá, o cristal do amor ou o cristal que te dá proteção? Você quer entender o porquê que a gente fala isso? Por que ele tem essa propriedade de proteção, essa propriedade terapêutica? Quer saber como fazer a limpeza energética no seu cristal? Se você tem essa curiosidade, então assiste aí o vídeo que eu e a Emily vamos te contar um pouco sobre os cristais. Então, pessoal, eu sou a Luísa aqui do Luz da Floresta. Essa é a Emily. Eu conheci ela na primeira viagem que eu fiz vendendo macramê. Faz o quê? Uns 4 anos? Uns 4 anos, né? Foi a minha primeira viagem também. E foi bem incrível, né? Foi através dos cristais que a gente se conheceu. Verdade, verdade. Dos cristais e do macramê. Foi a minha primeira viagem e a sua primeira viagem, então. Que legal. Não me lembrava disso. Mas então, a gente se conheceu lá em São Chico, em São Francisco do Sul, ali em Santa Catarina. Eu saí pra vender o meu artesanato e ela o dela. E daí a gente se conheceu lá e desde então a gente manteve o contato, sempre se vê. A gente foi viajar junto, inclusive. A gente se conheceu e já saiu viajar juntas, né? A primeira, né? Sim. Pegou carona com a gente e a gente foi até a Guarda. Até a Guarda do Embaú. Ficou 3 semanas juntas lá, né? E a gente foi aprendendo macramê juntas. Eu ensinando pra ela ensinando pra mim. E além da Emily fazer macramê, ela faz também... Ela trabalha com terapias com os cristais. Por exemplo, massagem também, né, Emily? Conta um pouco pra entender melhor. Eu sou massoterapeuta. E aí com os cristais eu utilizo no reiki, faço harmonização dos chakras também. Até na massagem também dá pra colocar cristais. E os cristais, na verdade, eles são infinitas as possibilidades, né? Das formas como a gente pode usar eles, né? E eu trouxe a Emily aqui justamente pra isso, porque ela tem essa experiência, esse contato maior, assim, com a energia do cristal, né? Praticando as terapias. Então eu trouxe ela aqui pra me acompanhar, pra contar um pouco mais dos cristais pra vocês. E pra começar, a gente quer mostrar pra vocês como que funciona, por que a gente fala, né, que o cristal tem essa energia. Por que cada um é diferente e o que difere cada cristal, cientificamente falando, né, é a geometria interna, formação geométrica interna dos cristais, né? Isso. Que a gente vê pelo microscópio. Tipo, a gente consegue diferenciar assim pelas cores, mas o que difere real, né, cientificamente, é quando a gente olha no microscópio e vê a formação geométrica dele, porque, por exemplo, tudo é feito de matéria, né? Tudo é feito de energia e os cristais também, né? Sim, todo ser vivo, na verdade, ele vibra, né? Ele tem uma frequência e os cristais, eles não são diferentes. Aí a gente associa as frequências deles através das cores deles e através de muitos estudos que muitas pessoas já meditaram com ele, e foram fazendo esse estudo para estar trazendo esse conhecimento para nós, né? Então os cristais, eles são usados desde as antiguidades, tem registros deles em tumbas egípcias, maias, enfim, são muito, muito ancestral esse conhecimento, né? Mas o que difere um cristal do outro é a forma geométrica que a gente consegue enxergar pelo microscópio, né? E essa forma geométrica que é a energia de cada um, né? Essa diferença que cada um tem olhando pelo microscópio, que é a energia dele, né? E tem essa formação interna geométrica. E a gente queria contar um pouco também sobre como ele se forma na Terra. Como que ele surge, né? Como que ele nasce ali na Terra. Porque o cristal vem da Terra, né? Vem aqui do nosso planeta. Ele surgiu assim já desde... Os cristais existem desde quando o nosso planeta nasceu, né? Desde quando ele surgiu, desde que o planeta foi criado, já existem os cristais. Sim, é muito legal isso, porque eles carregam toda a história, né? Toda a história da Terra dentro do DNA deles, assim, de todas as raças, de todas as eras que vieram vindo, né? Através
através dos tempos, e isso é fantástico, né? Tem uma memória ali nos cristais, né? Toda a energia que já passou ali onde o cristal esteve, ele guarda uma memória, né? Sim. E então, a formação, como a gente falou, eles vêm se formando desde que a Terra surgiu, mas eles continuam se formando hoje. Eles se formam de várias maneiras, né? Por gotejamento, por explosões, isso. Por aquecimento. Inclusive o citrino e a ametista, né? A ametista não é o citrino. Não. O citrino ele é formado a partir o citrino vem depois da ametista. É isso mesmo. O citrino ele é formado depois da ametista. A ametista pega uma temperatura em que ela fica bem aquecida e transforma ele num citrino, por isso que ele fica amarelo. Ele tem essa metamorfose, né, da ametista por causa da alta temperatura. Assim como eles podem se criar pela alta temperatura, eles podem se transformar. Exatamente. E assim que foram criados os cristais até hoje, assim, né? Porque nas antiguidades podem ser que existiam outros cristais que hoje, com a temperatura que a gente vive, com o solo que a gente tem, formou-se outros cristais. E o solo, essa coisa do solo também se diferencia, assim, dos cristais que vão ter aqui no Brasil, dos cristais que vão ter no Peru. Sim, né? Por exemplo, aqui a gente tem bastante ametista, né? Porque o nosso solo, ele é propício para isso, né? Igual, por exemplo, lá no México. No México é muito comum ter jade, né? Ter cristais assim. Porque a temperatura do solo, as condições do solo são diferentes, né? Então isso é muito fantástico também, né? Porque a gente pode olhar para isso também como uma coisa coletiva, né? Como nós, brasileiros aqui, nós temos ametista porque nós precisamos da ametista, né? Os mexicanos lá, eles tinham a jade porque a consciência deles, o momento que eles estavam passando, eles precisavam da jade. Então isso é muito legal também de olhar. Eu sei que a gente adora os cristais que são de fora também, né? Eu amo. Mas é interessante olhar para esse lado também, assim, dos cristais. Verdade. Que tem aqui, né? Que eles estão aqui e a gente tá aqui também porque era pra ser, né? E assim, a gente queria também falar como que a gente pode usar os cristais, né? Beleza, eles têm essa formação, eles têm essa energia que vem a partir dessa formação. E como que a gente pode usar? A gente pode usar nas joias, né? Nas terapias, em casa. Como que você usa lá quando você faz as terapias, né? Você usa para fazer o alinhamento dos chakras? Isso, no que eu mais uso no meu trabalho é no alinhamento de chakras, né? E os cristais no alinhamento de chakras, eles atuam através das cores. Então, a cor do chakra normalmente vai ser a mesma cor do cristal, mas não necessariamente também, né? Porque cada um carrega uma propriedade. Aí também no Reiki, à distância ou presencial também, a gente pode fazer a mandala de cristais, que fica bem lindo também. E até com massagem, né? Também eu tô desenvolvendo agora uma massagem que se chama integrativa, uma massagem integrativa onde ela aborda várias outras terapias junto e trata o corpo como um todo, né? Então eu vou utilizar os cristais também nessa massagem. Que delícia. Sim, maravilhoso. E daí eles atuam no alinhamento e na massagem por conta da energia, né? Eles da frequência vibratória. Isso, da frequência, né? Daí eles ou estimulam ou eles como que fala? Ele descarrega, tipo, ele puxa uma energia, né? Ou então ele adiciona uma energia, né? Isso, tipo os cristais pretos, né? Os cristais pretos, eles puxam mais energia do que, por exemplo, um cristal límpido, né? Que é um quartzo de cristal, que ele emana, né? Tudo, né? Entendi. Tipo, que nem o quartzo de cristal, ele é muito legal de falar dele porque ele é programado, né? Então ele pode fazer o trabalho de todos os outros cristais.
porque ele pode ficar de todas as cores, né? Se você olhar pra um assim, vai ter tipo uns arco-íris neles, assim, né? É lindo. E é legal isso também, de saber que tem cristal que nem ela falou, que vai estimular, e tem cristais também que vão puxar a energia, né? É por isso que cada um tem a sua propriedade, né? Que a gente fala, esse é o cristal do amor, esse é o cristal da proteção. É por conta disso. E essa energia do cristal, assim, ela só... Tem gente que não acredita, tem gente que diz que, né, que é papo pra vender. Sim. Mas é aquilo que você falou, uma coisa que tá aí desde que a Terra existe, né? E tudo é energia, então tem também uma explicação científica, né? E essa energia do cristal, ela só vai atuar em você se você acreditar. Tipo assim, não que tem muita gente que não acredita nessas coisas. E por exemplo, mesma coisa que aquele exemplo que eu te dei do entregador para entregar a comida em casa, por exemplo, se o cara tá lá batendo na sua porta para entregar uma pizza e você não abre a porta para pizza entrar, você não vai comer a pizza. Então a mesma coisa que os cristais, né? Sim. Tipo, e é muito legal programar eles também, né? Na hora que você pegar um cristal, você botar uma intenção nele, né? E acreditar naquilo, porque realmente acontece. Você tem que se permitir para aquela energia entrar. Eu queria também falar de um cristal que eu gosto muito, dar um exemplo para vocês, que é a sodalita. E assim, gente, a gente usa esse livro aqui, Bíblia dos Cristais, aqui, Bíblia dos Cristais, como base de estudo. Assim, a gente também vai conversando, né? Você, né, tem muita experiência, assim, vivida, né, com os cristais, aplicando isso, né? Mas eu tiro mais aqui dos livros, ou conversando com o pessoal, pesquisando. E então eu queria falar um pouco da pedra sodalita, que é essa aqui do meu brinco, inclusive, que eu fiz de macramê, que é uma pedra que eu gosto muito. E aqui nesse livro ele... É poderosíssima, né? Ela é linda, meu Deus, é a pedra que eu mais gosto, desde sempre. O azul me encanta muito, o azul. E daí nesse livro tem, assim, a propriedade terapêutica de cada pedra. Eu vou procurar a sodalita aqui pra mostrar. Essa Bíblia é bem legal, inclusive eu recomendo pra todo mundo que sente de conhecer mais sobre os cristais, é maravilhosa. Além de falar sobre as propriedades, ela mostra como que você pode usar eles, conta toda a história de como que foi criada, e várias outras coisas, vocês vão amar. A sodalita alia a lógica, a intuição e ativa a percepção espiritual. Ela também ajuda na meditação, na conexão com você mesmo, né? E também tem a cor dela, né? Que é o azul, que também tem o azul tem muito significado, né? Quando você vai fazer uma terapia dos chakras, o azul você usa onde? Geralmente é no terceiro olho. No terceiro olho. Sim. Os cristais azuis, geralmente eles trabalham mais com a mente, né? Essa coisa da tranquilidade mental, da serenidade, de harmonizar a sua mente, né? Os cristais azuis, eles têm mais puxado para essa propriedade. É a mesma coisa, quando eu vejo a sodalita, eu sinto a mesma coisa que eu sinto, assim, quando eu vejo o mar, sabe? Ou o céu, tipo, essa serenidade mesmo, eu acho bem gostoso a sodalita. E além dessa cura espiritual, energética, assim, ela cura o corpo também, né? Tipo, o físico. Igual aqui, eu tava vendo aqui, a cura da sodalita, ela equilibra o metabolismo, corrige as deficiências de cálcio. E, assim, você pode usar nessa cura física tanto dessa maneira, assim, com as terapias, tipo, colocando sobre o corpo, né? Mas também pode fazer o elixir, né? Sim. Que chama, que você bota na água e faz ali um elixir, toma, não sei, você já fez isso? Sim, é maravilhoso, eu gosto de fazer com quartzo rosa. O quartzo rosa, eu nunca experimentei, ainda não experimentei, mas quero tentar fazer esse elixir.
Mas não são com todas as pedras também, né? Que pode fazer o elixir. Sim, Porque tem umas que são tóxicas, né? Inclusive pode ser um vídeo pro próximo. Dos elixirs, verdade, né? Uma boa. Eu vou fazer uns testes também, né? Pra daí vir falar. Gostei, boa ideia. E então também tem que prestar bastante atenção nessa coisa, né? Das pedras tóxicas. A malaquita, né? Não pode tomar, né? Eu acho. Não pode fazer o elixir, né? E as pedras brutas também não. As roladinhas, assim, as que são lisas, você pode usar. Mas as que são brutas, você tem uma aí? Tem uma no vasinho ali, eu aqui, acho. Ó. Essa é uma pirita. E ela é bruta, tá vendo? Essas pedras assim aí não pode ser usada porque elas soltam. Desmancham. Elas vão se desmanchando. Acho que é isso, né? Que você tem mais alguma coisa pra falar dos cristais, alguma experiência assim? Então, eu tenho uma experiência que foi muito legal, que foi bem quando eu tava começando a acreditar que os cristais eles realmente funcionavam. Eu fui participar de um ambulatório de cromoterapia e alinhamento de chakras na faculdade onde eu fiz o curso de maço. E aí uma amiga minha foi fazer o alinhamento de chakras em mim e tinha uma outra amiga minha do lado. Aí ela fazendo o alinhamento de chakras em mim, assim, de repente eu escuto um barulho de pedras caindo no chão, assim, a hora que eu olhei pro lado, as pedras tinham caído no chão, gente, e ela tava do outro lado, então, tipo... Não tinha ninguém perto ali dos cristais? Não, ele tava em cima, assim, tava na... Ah, tava nela? Sim, tava na minha amiga, tava aqui em todos os chakras, assim, sabe? Tinha até no ombro também, que eles trabalham de uma forma diferente lá. E as pedras simplesmente pularam. Nossa. Então, tipo, isso é incrível, assim, pra você ver o quanto de energia elas pulsam, né? Mesmo que a gente não possa ver. Mas a gente pode sentir se a gente quiser, né? E isso foi, tipo, a comprovação pra mim de que eles realmente funcionam, assim. Legal, já vem muita gente quando eu tô expondo, vem falar, eu tava com uma pedra, ela explodiu do nada no meu pescoço, ela, né? Ou sei lá, tava ali na minha cabeceira, explodiu sem cair, né? Aconteceu comigo já umas 2 vezes. E as 2 vezes foi com quartzo rosa. Com quartzo rosa. Teve uma experiência muito legal comigo também, com a Ai da Felicidade aqui no Instagram, que foi uma conexão bem legal, assim, que mesmo pela internet... foi uma experiência assim de conexão da cliente com o cristal, porque ela veio me falar que queria uma pedra roxa, uma ametista, pra eu fazer um colar pra ela. Daí eu mandei foto das pedras roxas que eu tinha e acho que de 4 pedras, 3 eram ametista e uma era a xeroite ou xeroíta, não sei, cada lugar vê de um jeito, e ela escolheu bem aquela xeroite. E daí ela falou, você pode ler o significado pra mim? Aí eu fui pesquisar e era exatamente assim porque ela precisava, pro que ela queria. E muito boa pro trabalho dela, que ela trabalha com essas coisas de terapias holísticas também. Então aquela era uma pedra que protegia muito ela nesse trabalho, de proteger das energias, de não pegar a energia ali dele. Sim, de não trocar a energia, né? Sim, isso é legal também. E isso que você falou, eu achei bem interessante, porque até quando eu vendia macramê, assim, também, ou até quando eu tô fazendo o alinhamento de chakras, parece que é os cristais que escolhem as pessoas. Vai... Isso é fantástico. Eles também, vão se conectando, né? Sim, porque geralmente vai chegar um cristal até você que é o cristal que você precisa naquele momento, assim, mesmo você achando que não, pode ter certeza que é um cristal que você tá precisando naquele momento, assim, isso é fantástico. Lembrei de uma outra história muito legal também, do nosso amigo Coca. Ele foi uma vez pra Chapada dos Veadeiros e ele pegou vários cristais lá que ele achou, pegou lá um cristal, daí ele trouxe pra gente aqui em Curitiba, a gente fez um colar e depois de um ou 2 anos, a gente voltou lá pra Chapada dos Veadeiros com esse colar e ele foi vendido lá. Tipo, ele voltou pra sua terra. Foi muito legal. Fantástico, tipo, né? Ele tava lá, foi pra Curitiba, voltou pra lá e daí foi pra sei lá onde, acho que pra Brasília. E eu acho que essa é a vida de trabalhar com os cristais, assim, é uma sincronia pura, assim, né? Total, assim, de tudo.
Os cristais, eles nos conectam, assim, mesmo que seja no nosso subconsciente, assim, às vezes a gente nem tá consciente do que os cristais realmente estão agindo em nós, né? Mas eles estão agindo e as coisas vão acontecendo, acontecem sincronias, acontecem loucuras e eles estão nos ajudando para que essas coisas aconteçam, né? Eu vou falar como que faz para fazer a limpeza do cristal e para você energizar ele também. Então, assim, primeiro de tudo, você tem que saber que não são para todos os cristais que você pode usar isso. Essa ferramenta de limpeza, né? Tipo a vassoura de bruxa, cianita azul. Primeiro você, para fazer a limpeza energética dele, você pode colocar ele dentro de uma bacia com água e sal grosso e deixar ali por uma quantidade de tempo. Eu sempre costumo falar que é o tempo que você sentir, assim, né? Falam assim de 2 a 4 horas, alguns falam meia hora, 1 hora, mas coloca o tempo que você sentir. E para você energizar, tem várias formas, né, Lu? Dá pra colocar na terra, né? Pra energizar, dá pra energizar na lua cheia também. Quando tiver uma lua cheia, você deixa a noite inteira na lua. No sol. E no sol também, né? Banho de cachoeira também limpa e energiza. Banho de mar também. Né? Todas essas coisas que tem mais essa conexão com a natureza, né? Que nem a terra, assim. Ele vai voltar pro seu habitat, né? Então ele vai se regenerar, né? Puxar todas as energias que ele tinha novamente. E essa limpeza é muito importante para que ele tenha um funcionamento puro, assim, né? Que e ele durante volte mais sua tempo energia. também, né? É verdade, que ele se mantenha mais... Sim, é que nem as pedras pretas, assim, ela é bom você fazer a limpeza dela sempre, assim, porque essa é uma pedra que costuma quebrar, costuma perder, enfim, acontece várias coisas com esse tipo de pedra, porque elas puxam muito a energia negativa, tanto do ambiente quanto a nossa mesmo, né? Quanto dos nossos amigos, enfim. Então é bem recomendado fazer essa limpeza e essa energização sempre que você puder. Sempre que você comprar algum cristal pela internet também é bom, né? Sim. Chegou, faz a limpeza, né? A limpeza e a energização. Sempre depois de uma limpeza tem que fazer a energização, porque digamos que você limpou, zerou a energia do cristal, então você tem que repor, né? Com a energia do sol, com a energia da lua. Eu gosto de deixar um pouco no sol e um pouco na lua, pra pegar essas duas polaridades, né? Da energia feminina e masculina. Pegar esse equilíbrio, né? Uhum. Bom, acho que é esse então, né? O vídeo. Acho que a gente falou, né? O que a gente queria passar aí pra vocês. Com certeza não falamos tudo, porque é muita coisa de cristal, né? Mas a gente passou um pouco das experiências que a gente teve, do conhecimento que a gente adquiriu nesses 4, 5 anos que eu e você, né, trabalhamos, né, com os cristais e com o macramê. A gente não é, assim, especialista, né, nos estudos dos cristais, né? Você trabalha, claro, você é especialista nessa questão das terapias, mas assim, a gente não é especialista na formação, por exemplo, geologia, Mas a gente trouxe aqui o conhecimento que a gente tem através desse livro, né, da Bíblia dos Cristais e da nossa experiência nesses anos trabalhando. Então, e a gente espera que você se inspire a se conectar, acreditar nos seus cristais, que você tenha aprendido a fazer essa limpeza. E se você gostou do vídeo, então curte, compartilha com a galera que você sabe que tem um cristal, mas às vezes não acredita o porquê que ele funciona, ou então conhece assim bem brevemente e quer conhecer mais, compartilha com essa pessoa. Se tiver alguma dúvida também coloca aí nos comentários. Isso, chama a gente. Se quiser chamar a Emily pra tirar alguma dúvida também, Divina Harmony, né? Divina Harmony. Você vai deixar ali no... eu escrevo aqui embaixo o Instagram dela, que ela faz as terapias dela. Pra quem quiser, ela atende aqui em Pontal, né? Sim, e aqui Curitiba. No litoral do Paraná e em Curitiba. E em São José dos Pinhais. E ela faz os macramês também, né? O Anahata? Sim, Anahata Art. Eu tenho feito pouco macramê. Ultimamente eu tenho me dedicado mais às terapias, mas sempre que algum amigo me pede, alguém me pede pra fazer algum colar, algum trabalho, eu faço também.
Então segue ela lá, se tiver alguma dúvida chama ela ou me chama também. Escreve aqui no comentário sua dúvida, se você gostou também. E é isso, né? Tchau, gente. Segue nós aí, viu? Segue a Emily, segue eu também. Falou!